Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os formatos de arquivos fotográficos, então vamos falar de dois formatos, JPEG, RAW, e como utilizá-los no dia a dia, quando utilizá-los. Bom, logo no início que você passa a tirar fotografias digitais, você se depara com o formato do arquivo da fotografia digital que você tirou. E, bom, a coisa básica que você deve saber é como usar esse formato. Nas câmeras digitais manuais, que é uma câmera que você deve ter, o arquivo digital normalmente ele está em um formato chamado RAW ou em um formato chamado JPEG. O RAW ele nunca vai aparecer normalmente como RAW, ele vai aparecer na definição como RAW da câmera, ou Camera RAW. E o RAW ele é um arquivo que normalmente vai ser definido como RW2 no caso da Panasonic, ou NEF no caso da Nikon. E, enfim, cada fabricante vai ter a sua nomenclatura para o RAW, mas todos eles vão ser esse formato específico que vai tratar do que a gente quer falar aqui nesse vídeo. O JPEG é um formato bem legal, que ele é usado para comprimir a imagem, é o codec da imagem. Então, no momento que a imagem entra na câmera, ela é comprimida e ela é transformada em JPEG. E ela é bem legal porque todos os sistemas aceitam ele, então é um formato bem prático. Então não importa se você está usando Macintosh, não importa se você está usando Linux, não importa se você está usando Windows, ele vai abrir na maioria dos programas. E é muito interessante para, tipo, você dar um upload para o Facebook, ou botar no Twitter, ou para botar em algum outro canto, ou para usar numa apresentação de slides. Então o JPEG ele é um formato meio que universal disso. E uma outra coisa boa do JPEG é que você pode ajeitar o tanto que você vai querer comprimir a sua imagem. Então você vai ter mais qualidade se você tiver, por exemplo, um formato Fine, ou um formato normal vai ser um pouco menos de qualidade, e um formato baixo, pobre, alguma coisa assim, vai ter alguma nomenclatura diferente, dependendo da câmera. Ele vai ser um formato mais leve, mas também com menos características da imagem. Então a imagem vai ter uma qualidade menor. Então a coisa importante é que todos esses formatos eles vão estar no mesmo tamanho de imagem. Mas quando você der o zoom na imagem, todas essas imagens vão estar de qualidade diferente. E aí vem a pergunta principal. Quando você deve usar o JPEG? O JPEG você usa em duas situações. Quando você sabe que você não vai editar a imagem depois em algum software de edição, ou quando você sabe que você não tem muito espaço disponível para você utilizar. Então, tipo assim, o JPEG não tem tantas informações como o RAW, então se você quiser tratar a imagem depois, você não vai ter tantas informações como você teria se você estivesse tirando foto com o RAW. E também funciona se você, por exemplo, for fazer uma viagem, e aí você tiver levado, por exemplo, só um cartão de 8 GB. O formato do RAW, ele tem, às vezes você pode chegar até 30 MB, 40 MB, dependendo da câmera que você está usando. Mais do que isso até. Mas o formato do JPEG não. O formato do JPEG ele é mais comprimido, ele pode chegar a 2, 3, 4 MB sem problema. Mas aí, por exemplo, você está fazendo essa viagem e aí você quer usar... Você tem uma foto específica que você sabe que você vai querer editá-la, aí você muda, coloca o RAW e usa-o. Mas aí vem aquela questão que talvez você não saiba. O que é o RAW? RAW é uma imagem sem compressão, é uma imagem que aquilo que bateu no sensor da câmera é o que você tem. Então, fazendo uma comparação bem grosseira assim, é como se fosse... Bom, na época do digital, do analógico, você tinha o filme e depois você tinha a foto processada. Então, se você pegar aquela foto processada e for tentar expandi-la de alguma forma, por alguma técnica, ou editá-la, alguma coisa, você não vai ter muitas informações nela. Mas se você for para o filme fotográfico e for editar aquele filme e for expandi-lo, você vai ter muito mais informações. Então é como se... Mas é de um modo muito distante ainda, mas é uma comparação válida. Então é como se o filme analógico fosse esse formato RAW e o outro fosse o formato comprimido, o formato, por exemplo, do JPEG, ou de outros formatos de compressão que normalmente não estão na sua câmera, como TIFF, como PNG, como GIF. Então, profissionalmente, o RAW é o formato que é mais utilizado. Então, por exemplo, se você contrata um fotógrafo para fazer um book,
esse fotógrafo provavelmente vai usar o formato RAW. Por quê? Porque é o formato que ele pode usar depois em programas como Lightroom ou Photoshop, que permitem que você use essa gama de características, de informações presentes no seu arquivo de RAW e use essas informações para deixar uma foto um pouco mais bela, uma foto um pouco mais processada, diferente. Sendo que aí vem o problema do RAW. Qual é o problema dele? É que só alguns programas específicos abrem ele. Um programa que abre os formatos de RAW, que é um visualizador popular, é o Picasa da Google. Então todos os formatos de RAW que eu já tentei abrir nele, abriram, sem problemas. Mas não é em todos os locais, por exemplo, que você vai conseguir abrir um arquivo de RAW para visualizá-lo. Então você vai precisar de um programa mais específico, então ele não é tão universal quanto o JPEG. E muita gente fala assim, eu não tiro foto em RAW porque eu gosto de tirar algo puro da foto. Isso é bom, a gente vai discutir isso em algum outro vídeo. Mas isso é besteira também. Assim, a fotografia digital, tanto fotografia analógica quanto fotografia digital, elas tinham duas fases. A fase inicial, a fase de captura da imagem, e depois a fase de processamento da imagem, a pós-produção. E nenhuma das duas é errada, nenhuma das duas tem problema. Então é bom que você seja um fotógrafo que saiba mexer com a primeira parte, é bom ser um fotógrafo que saiba mexer com a segunda parte, porque cada uma delas tem a sua arte, cada uma delas tem a sua parte criativa. Então essa foi a dica desse vídeo, dê uma olhada aqui embaixo, curtam a página do Facebook, se inscrevam no canal do YouTube, e é isso aí, tenha o controle da sua câmera.